Ô Samuel, mas assim, hoje a gente tem alguns debates, né? E claro que não é o nosso ponto que fazer debate ou querer fazer alguma polêmica. Mas a gente vê muita gente falando que o batismo com o Espírito Santo, vamos falar sobre os dons, né? Também podemos falar, mas hoje podemos falar sobre o batismo, que era para aquele tempo, que não é para o nosso tempo de hoje. O que você tem a falar sobre isso? A respeito dos dons, assim, da minha concepção, naquilo que eu acredito, eu acredito que, assim como a Bíblia diz, né, o próprio Cristo disse em Marcos capítulo 16, a respeito dos sinais seguirem aqueles que crerem em Cristo, ou crerem no Senhor, ele próprio afirmou, falarão novas línguas. Então não é palavra minha, não é palavra de homens, mas do próprio Cristo. Ele disse, falarão novas línguas. Até se você pegar o texto ali de Marcos, você vai ver que são aqueles que crerem nele, tem, como diz o combo, né? Marcos capítulo 16, pegarão em serpentes. Beberão coisas mortíferas e tal. E ele diz, falarão novas línguas. Então, eu acredito que esse falar em novas línguas, ele entra como sinal. Então, aonde há a dúvida, que o pessoal fala, não, aquilo lá era somente para aquele tempo, da igreja primitiva. Observe, Marcos capítulo 16 fala a respeito que os sinais seguirão se crerem. Ou seja, eu acredito que aquele falar em línguas ali, novas línguas, é sinal. Aí eles pegam o texto de 1 Coríntios capítulo 12, onde diz lá que interpretam todos, falam todos diversas línguas. Você vai observar que 1 Coríntios capítulo 12 está falando a respeito de dons. Dons espirituais. Dons é diferente de sinal. Dons nem todos têm. Deus dá para cada um conforme ele deseja. Uns o dom de cura, outros o dom de variedade de línguas, outros o dom da interpretação das línguas, outros o dom da ciência, sabedoria. Então são dons. E ali quando fala em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo de número 30, que diz, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Então eles pegam este texto aqui para falar que não é para os nossos dias. Porém, o que Paulo está dizendo ali... Como é que é o texto? 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 12, versículo 30. Falam todos diversas línguas? Interpretam? Você vai observar que ele está falando a respeito dos dons, dons espirituais. Ou seja, nem todos têm o dom de variedade de línguas. Talvez o Tiago não tenha. Claro, isso aqui é só um exemplo, eu acredito que tenha. Talvez eu não tenha o dom da interpretação. Talvez você não tenha o dom da ciência, o dom de curar. É só um exemplo que eu estou usando. Então, e o que os irmãos aqui estão falando, o que está sendo falado aqui, melhor dizendo, a respeito, falam todos diversas línguas? Ou seja, não são todos que vão ter esse privilégio. Então, temos que definir dom e o que é sinal. Eu acredito que Marcos capítulo 16 fala a respeito de sinal. E esse sinal é para todos. Recebeu a Jesus, você já está apto a receber o batismo. A receber o batismo do Espírito Santo. Falar em novas línguas. Agora, o dom de variedade de línguas não é para todos. Não é para todos. Entendi.